Olá pessoal, bem-vindo aí mais uma vez ao canal Psicanálise, tudo tranquilo? Deixa eu falar para vocês, olha, eu tenho uma questão hoje aqui de um colega que está acompanhando o canal, né? E eu vou responder ele a partir desse vídeo. Como eu falei para vocês anteriormente, né, no vídeo anterior, se vocês quiserem colaborar, né, com questões, com indicações de alguns outros vídeos que eu possa comentar, que eu possa usar aqui para trazer para reflexão na nossa, dentro do âmbito aqui da teoria da gangorra, eu agradeço, né? Porque ajuda, né? Ajuda na escolha do material e de eu ver que tem uma relevância. Então essa questão aqui eu vou responder para o Cleito, porque é relevante para ele, né? Então em vez de eu responder para ele no particular, eu informei ele que eu ia fazer um vídeo, né? E ia citar, né, o nome dele, porque ele que fomentou a questão aqui, né? E assim, assim como o Cleiton tem essa dúvida, muita gente pode ter essa dúvida também, principalmente quem está começando a ver meu canal. Então vamos dizer assim, se a pessoa está com certa urgência e quer entender o básico da teoria da gangorra, o que eu aconselho a vocês seria assim, olha, ler o meu livro, tá? Porque o livro ele foi lançado justamente, né, para divulgar essa teoria, tá ok? Então quem tiver assim com uma grande vontade de se aprofundar rapidamente no tema e da lógica da teoria da gangorra, né, que eu estou apresentando aqui, esse livro seria indicado, tá? Psicanálise relacional à teoria da gangorra, a fórmula da mente, né? Resumindo, aqui ele fala o que eu desenho, tá ok? O que eu desenho tá meio que descrito aqui. Ajuda, né? Ajuda bastante, né? Então é o que eu falo para vocês. Quem seguir meu canal devagarinho vai captando isso, vai perceber, né? É o caso do Cleiton, ó, pelo que eu vi ele chegou agora, né? Então ele fica meio confuso, porque ele coloca o seguinte, né? O que trata a R1, R2, R3, R4, R5, né? O que quer dizer, né? O que quer dizer R1, R2, R3, né? R4, R5. Então o livro explica justamente, foi lançado para isso, para detalhar. Mas eu vou fazer os vídeos como estou fazendo sempre, né? Muitos aqui já vão saber o que é. Vamos fazer então a revisão, né? Para quem já sabe, seria uma revisão. E para quem não sabe, eu vou tentar agora novamente fazer uma nova abordagem, né? Aí ele coloca assim, ó. Ele achou que embola, né, no gráfico, na fórmula aqui no caso, ele falou gráfico, mas eu falo fórmula, né? Eu falar de capitalismo, falar de narcisismo, falar de relação homem-mulher, falar de desenvolvimento pessoal e tudo isso no mesmo gráfico. Então ele quer dizer o seguinte, eu jogo muitos assuntos, tudo aqui em cima, tudo enquadrando. Mas aí que eu quero dizer para vocês é o quê? A lógica que eu uso aqui é o quê? Tudo que acontece no mundo acontece para o ser humano, perante o ser humano. E como é que o ser humano capta e trabalha com isso? É usando o cérebro e a mente. Então tudo que a gente se reportar vai estar no âmbito da mente. Cérebro-mente, mente-cérebro, certo? Então, se a coisa está na mente, eu tenho como pescar, como enquadrar e ver como é que ela está sendo trabalhada, como é que ela está sendo usada, como é que ela está se organizando na mente. Tá? Então, para mim não importa muito o assunto. Tem coisas que, vamos dizer assim, não é relevante, ou então não tem um aspecto assim tão interessante para aplicar a fórmula da gangorra, a fórmula da mente. Mas em grande parte, as coisas mais pesada, mais importante, né, como ele mesmo apontou aqui, é ela que dá a melhor resposta. Né? Assim como na época quando surgiu a psicanálise, ela veio trazer resposta para muita coisa que ninguém entendia. Né? Por quê? A gente achava que o ser humano é lógico. Tudo que ele faz, ele pensa, decide, vai e faz. Né? Aí Freud chegou e mostrou o quê? Não, muita coisa você decide uma coisa e faz outra. Muita coisa você fala assim e faz assado. Ou então você nem sabe por que está fazendo. Né? Ou então deixa de fazer, também não sabe. Quer dizer, o ser humano faz coisas e deixa de fazer coisas sem ter decidido assim realmente. Né? Sem ter, tipo assim, uma explicação lógica, coerente para aquilo. Certo? Só que existe tudo. Não existe nada sem explicação. Né? Só que o que acontece é que a grande parte das explicações está no inconsciente e não na consciência. Né? Tanto é que Freud colocou, e hoje já é provado, a neurociência já mostra. O grande trabalho do cérebro e da mente é inconsciente. 90% no mínimo, 90, 95% do trabalho do cérebro, da mente, é como se fosse num quarto escuro, que é o inconsciente. Né? A salinha que tem uma luzinha para você enxergar as coisas, que seria a consciência, na R5, é mínimo. E outra, além ela ser mínimo, o espaço dela ser mínimo em comparação com o inconsciente, ela é uma segunda opção ainda, é uma segunda opinião. Tem mais essa ainda. Tudo passa pelo inconsciente. Ele é o primeiro a ver, ele é o primeiro a decidir, ele é o primeiro a ponderar, ele é o primeiro a escolher. Depois que ele faz isso, muitas vezes é para a consciência, aí ela tem a opção de fazer uma revisão, de dar uma segunda opinião. Ou então muitas vezes já passa batido. Ou então tem coisa que nem vai. Porque a própria mente barra aquilo ali. Fica no âmbito do inconsciente mesmo. Tá ok? Então para não ficar uma coisa longa, né? Que hoje eu fico preocupado de não ficar falando muito, né?
para não cansar, né? Ao mesmo tempo que eu tenho que apresentar um conteúdo. Então eu vou explicar aqui para o Cleiton, né? E agradecer a questão que ele me colocou, né? E sugerir para que vocês façam o mesmo também. Qualquer questão que vocês quiserem comentar lá nos comentários, põe lá que eu vou ficar sempre lendo, tá? Sempre eu dou uma olhada lá e vou reagir agora fazendo os vídeos. Eu acho mais interessante. Em vez de responder, de dar algum toque lá, aqui acho que fica mais bacana. E serve como material para outros também, né? E a gente vai como se fosse criando um diálogo, tá ok? Então é o seguinte, Cleiton e companhia, né? Para todos aí. Olha, então eu vou explicar aqui. A R1, né? A fórmula da mente ela é composta por instância, né? A R1, R2, R3, R4, R5. A R1 aqui, eu dei o nome do que? De complexo de onipotência. Por que onipotência? Onipotência porque ó, o ego na R1, ele aqui é originário, é a mente originária. É quando o bebê, ele está, vamos dizer assim, ainda no ventre da mãe, está no corpo da mãe. A mente já está pronta. Né? O cérebro está trabalhando e a mente está pronta, só que ela ainda não se abriu para a realidade, vamos dizer assim. Ela está num casulo, que é ali no útero, certo? Então quer dizer, ela já está em relação, só que a mente em si da criança não sabe disso. Ela está em relação com a mãe, tá? Só que na infantilidade, vamos dizer assim, primordial da mente infantil, ela se sente como completa, porque ela não sente as faltas. As faltas estão sendo tudo assim atendidas e, vamos dizer assim, abonadas pela mãe, né? A mãe está suprindo o corpo do bebê e a mente. Então ele não sente aquele desconforto. É lógico, uma coisa ou outra sim, não vou dizer que não, né? Hoje já se sabe que a criança ouve coisas, ouve barulhos, isso pode afetar muito ela aqui, se for viver num lugar barulhento. As comidas que a mãe come também afeta, certo? Qualquer trauma que possa acontecer, assim, de um tombo, alguma coisa assim, pode afetar aqui também, porque afeta o hormonal da mãe, afeta a criança, certo? Só que, na realidade, ela não tem noção que ela é alguma coisa e que está em relação com outras coisas. Então, isso aqui seria um complexo de onipotência. Complexo não quer dizer assim, a pessoa tem complexo, ela tem um problema. Complexo é o quê? É um agrupamento, tá? Quando eu uso a palavra complexo, ela quer dizer o quê? Um agrupamento. Tudo que faz uma pessoa se sentir completa, tipo assim, olha, eu tô totalmente satisfeito, ativa a R1. É tipo assim, ó, eu não preciso mais nada, eu tô satisfeito. Aquela pessoa que tá morrendo de fome, chegou a hora que ela come tanto que ela não quer mais nada. Ela fala assim, olha, já tô satisfeito, não quero mais nada, não quero nem saber de comida. Então, em relação à comida nesse momento, ela tá satisfeita. Quer dizer, comida para ela deixa de existir, deixa de fazer falta. Então ela está num complexo de onipotência, quer dizer o quê? Eu não tenho carência, eu não preciso de mais nada, eu estou satisfeito, eu já estou bastado, eu já me basto, tá ok? Então isso é originário, só que quando a criança nasce, acaba esse mundo aqui, esse nirvana, né? Que na mística, né, fala muito isso do paraíso, né, do nirvana, tudo assim, é um momento que todos nós queremos retornar, porque a gente tem esse registro na mente, né? Todo mundo tem essa ideia de um paraíso, de uma vida tranquila, sem problema, de paz. Por quê? Porque a R1 já está armada, ela teve o registro dela. Então isso aqui gera um tipo de um clima dentro da mente, né? Tá ok? Esse registro aqui, tá? Ele causa isso. Quando a criança nasce, ó, aí que acontece? Distribui a libido, né? Aí se forma R2, R3, R4, R5. Tá ok? O que quer dizer isso? Agora a criança, né, ela vai se ver em relação a objetos. Ela vai perceber que ela é alguma coisa, parte de alguma coisa, e que tem outras coisas que estão em relação a ela. Então a R2 é uma primeira relação que aparece para ela, né, que é um complexo de inferioridade. Por quê? Porque ela vai começar a perceber isso obrigatoriamente pelas faltas. Porque você vê bem a diferença. Aqui ela era completa, não precisa perceber nada, está completa. Ela não tem o que reclamar. Certo? Quer dizer, a gente só se move pela falta, né? A psicanálise fala isso, Lacan falava muito isso. O que nos move é a falta, é a carência. Se eu não tenho carência nenhuma, estou tranquilo, estou completo. Quando se nasce, ó, há um novo movimento, né? Uma nova ação, como Freud falou, né? Que a libido se destrincha assim e ela se cria polaridades. Então, o ego na forma inferior em relação aos objetos, é R2. Complexo de inferioridade. Por quê? Ele sempre nessa relação ele vai se ver faltante, inferior, dependente, submisso ao objeto, tá? Complexo de inferioridade. Aí temos a R3 também, que seria o quê? Seria uma nova forma de arranjo mental da libido para trabalhar os conteúdos, que ela fala o quê? Essa situação aqui é muito triste, muito penosa. Eu preciso desse objeto, por quê? Eu estou em carência. Então a R3 surge para criar essa relação. Tanto é que você viu a posição da setinha como já muda. A R2 é eterno, é um lá, outro aqui, ó. Um lá, outro aqui. Isso é eterno, não muda,
tá? A aproximação vai acontecer só na R3. R3, ó, olha a seta. É um em direção ao outro. Aqui não. É um para cá, outro para lá. Ó, um para cá, outro para lá. Não tem junção, certo? Então é uma relação de separação. Será eterna e sempre será isso. A R3 é uma compensação. Ela faz um fluxo tentando um centro, que seria o quê? Uma união. Tá? Isso aqui, o que quer dizer com isso? É uma tentativa da mente querer se reunir ao objeto e voltar a R1. Voltar a R1 de novo. Por quê? Porque aqui é o paraíso. Então a nossa briga no mundo é isso. Ah, eu tô ferrado na vida, eu tô sofrendo, tá me faltando isso, aquilo, outro. Eu queria tanto conseguir tudo que eu quero para o quê? Para me sentir satisfeito, sem problema nenhum. Eu queria estar aqui. Na verdade, a pessoa queria o quê? Voltar ao útero. Voltar àqueles momentos onde ele não tinha necessidade, não tinha carência, não tinha falta, estava sossegado. Sabe assim? Aí o que acontece? A R3 é uma promessa de conseguir isso. Só que ele precisa do objeto. Ele precisa vamos dizer assim, se locupletar com o objeto. Então o objeto, no caso aqui, pode ser outra pessoa que também tem o mesmo interesse, ou um objeto qualquer, né? A mente, ela quer usar os objetos porque ela vai se apropriar desse objeto para completar o que lhe falta, tá ok? Então essa parte que lhe falta, que é representada pelo um branco, né? Seria o objeto vindo para cá vai, vamos dizer, completar o negro, vamos dizer assim, tá? Que seria isso aqui, ó, completude, tá ok? Fora a R3, que é uma completude, mas você vê assim que é metade, né? Ela promete ajudar em parte, mas não completo. Por quê? Porque a posição dela, ela vai ter que se barganhar com o objeto. Então ela não vai conseguir tirar tudo do objeto. Ela consegue usar uma parte do objeto. Então ela também não consegue se completar totalmente aqui. Mas já é melhor do que aqui, ó. Tá? Aí o que acontece? A arma também é a R4. A R4 sim é o que? A posição do ego, ele se vendo numa forma de superioridade em relação ao objeto. Tá? Tanto é que o nome dessa relação aqui é um complexo de superioridade, tá ok? Aqui é o complexo de igualdade, por quê? É um complexo onde um vai estar no mesmo nível que o outro, um completando o outro, um dependente do outro, complexo de igualdade. E o R4 aqui é um complexo de superioridade, quer dizer, é o momento em que o ego ele se coloca acima do objeto. Mesmo precisando do objeto, ele quer dizer o seguinte, eu preciso do objeto, mas o objeto precisa mais de mim do que o dele. Eu posso descartar o objeto, agora o objeto não pode me descartar, porque ele precisa de mim também. É meio que uma situação assim que meio ilusória, não é totalmente isso, mas é como o ego se sente. Então o que ele faz? Ele usa estratégia para manter o objeto sempre na dependência dele, tá? Porque aqui ele se empolera e ele nega, ele estando nessa posição aqui cada vez mais inflada, cada vez ali mais inflacionada, ele se nega essa posição aqui. Então a R4 serve na mente para negar e fugir, tipo assim, como se estivesse querendo descartar essa relação. Tipo assim, ó, eu não quero viver isso, então eu quero descartar. Como não tem como descartar, eu vou viver carregando mais aqui, porque o maior tempo que eu passar aqui vai ser menos tempo para eu estar aqui. Então se o dia tem 24 horas, uma pessoa que não consegue ocupar a posição R4, ele vai estar muito tempo na R2. Então ele é um sofredor. Ele é uma pessoa depressiva, ansiosa, porque das 24 horas do dia, ele pode passar 15, 20 horas aqui, penando. Então é uma vida desgraçada, vamos dizer assim. Ao passo que se ele fala, olha, se eu conseguir ficar 20 horas aqui, quanto mais horas eu ficar aqui, menos eu vou estar aqui. Então para mim aqui tá maravilha, porque eu vou me sentir o poderoso, vou me sentir o todo, certo? Só que, como dizer, ninguém consegue ficar o tempo todo aqui, tá? Ninguém consegue, porque essa situação que sempre vai armar, sempre vai ter carência. Queira ou não queira, tá? Então essa relação sempre vai estar apontando para aqui, para o ego narcísico, que, olha, você se acha completo, mas ó, você tem um buraco, você tem falta. Então para você tapar esse buraco, mesmo você estando aqui, não dá conta, você vai ter que vir para cá, para usar objetos, como se fosse uma força a mais, para te ajudar a se manter aqui, ou negar mais ainda R2. Tá ok? Então, eu ia falar da R5 também, que eu acabei de não falando. A R5 seria a consciência, tá? Olha, a R5 é o mundo da consciência. Essas três relações aqui, ó, R4, R3, R2, é o inconsciente, reativo, porque ele vai reagir a tudo, tá ok? A R1 seria o inconsciente ativo. Aqui Freud colocou bem que seria assim, o id ligado ao biológico, né? As necessidades físicas, corporais, sabe assim? Então teria uma ligação do corpo com a mente. Esse seria o âmbito aqui, corpo com a mente, tá? E aqui, como eu falei para vocês, a R5 é a consciência. É a instância da mente onde ela se abriu para poder lidar com os objetos, tendo uma forma assim de tentar identificar a realidade, o que é externo a ela, o que existe independente dela, da mente, do ser, tá? Porque esse mundo aqui é um mundo particular de cada um.
Esse mundo aí, aqui, cada um constrói da sua forma, como quer e como pode, tá ok? O inconsciente, cada um tem o seu e cada um constrói como quer e como pode. Agora a realidade não. A realidade é uma só. A realidade é, certo? Agora é lógico, cada um vai ver a realidade de acordo com a sua armação inconsciente, tá? Cada um vai ler a realidade de acordo com como isso aqui está se passando na mente de cada um. Tá ok? Então, como eu falei novamente para vocês, né? A consciência, infelizmente, ela tem uma voz pequena, né? Na movimentação psíquica. Ela só ganha voz quando você se esforça a ficar nessa posição, trabalhar, sabe assim? Porque a razão, a lógica, a inteligência é um trabalho que você tem que fazer. Aqui não. Aqui acontece automático. Aqui é o mundo do sentimento, dos afetos. Aqui ninguém precisa fazer nada. A gangorra vai armar sozinha, ela vai criar os desenhos dela aqui sozinha e ela, a mente, a pessoa, só vai sentir o que está gerando nesse conjunto. Qual a sensação do jogo, nesse jogo aqui? Alegria, tristeza, ansiedade, né? Qualquer coisa, tudo vai ter um âmbito afetivo emocional. E aqui a razão, ela vai tentar entender um pouco isso aqui, entender o mundo e talvez tentar ver o que ela pode mexer, o que ela pode ajeitar, influenciar o inconsciente. E tem um certo poderzinho, tem um poderzinho. Tá? Dá para mexer em alguma coisa no inconsciente, mas ele vai funcionar o tempo todo. Não tem como desarmar e ocupar o espaço dele, porque já é meio que, como diz assim, é estrutural, tá ok? Então eu acho que, para não ficar o vídeo longo, acho que eu respondi a questão do Cleiton aqui, né? Qualquer coisa, se ficou mais alguma dúvida, alguém quiser fazer mais alguma colocação, a gente vai fazendo mais vídeos aí, tá ok? E eu peço isso para vocês, colaborem aí para a gente poder desenrolar, né? E crescer e ganhar um vulto maior aqui nas questões, né, no canal, tá? Espero que vocês curtam, né? Dê um like, se inscrevam e comentem, tá? Pode mandar questões, que eu vou ter o prazer de discutir com vocês aqui e apresentar, tá ok? Agradeço aí quem assistiu o vídeo aí até o final, que recomendem, tá ok? Até a próxima.